Eu queria começar com uma frase. Eu vou ler essa frase com você e depois eu vou mostrar na Bíblia também, tá? Preste muita atenção, vamos lá, põe na tela. Quando servimos a Deus, isso reflete em nossa família. Eu vou explicar. Quando servimos a Deus, isso reflete em nossa família. Deixa eu dar um exemplo aqui. A pessoa que serve a Deus, só por ela servir a Deus, o que acontece? A família dela, os entes queridos, os familiares, são alcançados, são tocados, são transformados pelo Espírito Santo, só pelo fato dela servir a Deus. Ou seja, quem serve a Deus, o seu serviço a Deus vai refletir em bênçãos na sua família. E a Bíblia fala isso. Vamos ler na Bíblia? Põe aí na tela para mim. Preste muita atenção, vamos lá. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz. Aliás, bem-aventurado é até acima de feliz. É mais do que feliz. Mais do que feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, mais do que feliz é aquele que serve a Deus, que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus. Mas por que ele é feliz? Por que ele é tão abençoado? Tá ali, ó. Olha o que acontece na vida daquele que serve a Deus, que anda com Deus, nos caminhos de Deus. Olha o que acontece. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora a continuação ali, ó. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Os teus filhos, como rebentos da oliveira. Tem um significado que eu vou explicar já. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Primeira consideração que eu quero fazer. Não é só o homem. É o homem e a mulher também. Quando a Bíblia foi escrita, a cultura era diferente de hoje. Então era tudo levado para o masculino, tudo levado para o homem. Porque eram outros tempos, era outra cultura. Mas Deus não ama mais o homem do que a mulher. A mesma importância que o homem tem, também tem quem? A mulher. A mulher. Cada um no seu papel, né? Cada um tem o seu papel. Então isso que eu acabei de ler não é só para o homem. É para o homem e para quem? E para a mulher. É para os dois. A mesma coisa que eu acabei de falar que é para o homem, é para a mulher também. Mas você tem que entender os detalhes dessa palavra, que eu vou explicar agora. Primeiro detalhe, põe de novo na tela para mim. Bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, quer dizer, vai ser bem-sucedido no trabalho, vai ter resultado, vai ser próspero. Saúde, né? Vai ter Porque saúde. vai conseguir trabalhar, né? Com o trabalho das suas mãos comerá. Feliz serás e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Tudo, em todas as áreas. Mas eu quero focar aqui, ó. Tua esposa, e no caso da mulher, o teu marido, no interior da tua casa será como a videira frutífera. O que é um casamento frutífero? O que é uma esposa frutífera? O que é um marido frutífero? E eu quero falar para você também que perdeu o casamento. Você que está sozinho. Porque tem gente que quer recomeçar. Tem gente que não tem mais ninguém. Acabou o relacionamento. Acabou. Não tem mais. Acabou o casamento. Separou. Tem gente que quer recomeçar.
Tem gente que ela quer aprender do zero para construir diferente agora. Tem outros que estão lutando pelo casamento, lutando pela família, lutando pelos filhos, enfim. Aqui a gente vê o que é um casamento frutífero, um esposo frutífero, uma esposa frutífera. É um casamento que produz bons frutos. É um casamento que produz paz, união, que produz amor, que produz felicidade. E que os filhos estão vendo. Porque o filho segue conselho. Ou melhor, o filho segue exemplo e não conselho. Muitos pais dão conselhos, mas não dão o quê? Exemplos. Então, se o teu casamento for frutífero, isso vale mais do que 1000 conselhos. Porque o filho está vendo. O filho vê como que o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai. A filha vê. Tem gente que hoje está sofrendo no casamento porque aprendeu errado vendo a mãe, aprendeu errado vendo o pai. Então, o casamento frutífero é um casamento que produz bons resultados. É um exemplo para os filhos. O casamento frutífero, a pessoa, ela se alegra. Ela se alegra. Ela tem prazer de estar junto um do outro. Será que o teu casamento tem sido frutífero? Será que o teu casamento acabou por quê? Porque era um casamento infrutífero. Por isso que acabou. E não adianta só arrumar outro. Porque tem gente que pensa, não, vou arrumar outro. Não adianta. Tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema. Quantos de vocês querem ter um casamento frutífero? Levanta a mão aí. Quantos de vocês querem ter um casamento feliz, abençoado? Levanta a mão. Então preste atenção que nós vamos te ensinar. Só que ali não fala só do casamento. Ali fala dos filhos. Vamos ler de novo. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Agora, olha isso aqui como é forte. Presta atenção. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Você sabe o que é oliveira? Oliveira é a árvore que produz a azeitona, que produz o azeite, o óleo. A oliveira é isso. A oliveira, ela dá azeitona. E a azeitona, ela produz o quê? O azeite. E o azeite é símbolo de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, vamos ligar as coisas aqui, ó. Coloca o versículo de novo, presta atenção. Diz assim, teus filhos como rebentos da oliveira. Ou seja, rebentos da oliveira são filhos de Deus, filhos do Espírito Santo. Ou seja, os teus filhos serão filhos de quem? De Deus, do Espírito Santo, rebentos da oliveira. A oliveira, como eu já disse, é a árvore que produz a azeitona que dá o óleo. E o óleo é símbolo do Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo ali que os teus filhos serão filhos do Espírito Santo. Os teus filhos serão filhos de Deus. O Espírito de Deus estará sobre eles para guiá-los, para protegê-los. Se eu perguntar para você, você gostaria que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estivesse sobre o teu filho? Qual seria a tua resposta? Você gostaria que o seu filho, que a sua filha tivesse o Espírito Santo com ele, o Espírito Santo com ela. Tudo isso está escrito e prometido ali. Mas para quem são essas promessas? Para quem são as promessas
de um casamento frutífero e de filhos que são filhos do Espírito Santo, filhos abençoados. Para quem é essa promessa? Para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, aqui nós temos o segredo, a Bíblia está revelando o segredo aqui, do que a pessoa tem que fazer para ela ter uma família de Deus, uma família abençoada, para ela ter um filho, porque olha só, quantos pais hoje estão sofrendo com filhos rebeldes? Quantas mães estão chorando com filho preso? Quantos filhos estão crescendo e se desviando e indo para o mau caminho? As crianças são observadoras. Elas estão vendo tudo que a gente faz. Você vê que a criança às vezes chega em casa falando coisa que ela nem sabe o que é, mas ela ouviu alguém falar. Então, os seus filhos, suas filhas, seus netos, todos da sua casa serão abençoados através de você. Se você andar nos caminhos de Deus, se você fizer o que está escrito ali naquela passagem, põe lá de novo para mim. É em Salmos 128. Se você fizer aquilo ali, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, acabou. Se você temer a Deus e andar nos caminhos dele, você vai receber um casamento frutífero. Você vai receber filhos abençoados, filhos que são filhos do Espírito Santo. Está escrito aí, Os seus filhos serão como rebentos da oliveira. Eles vão nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar eles. O seu casamento vai ser frutífero. Se você apenas e tão somente temer a Deus e andar nos caminhos dele. Pastor Fernando, por que o meu casamento deu errado? Por que eu estou tendo dificuldade na criação dos meus filhos? Por que eu estou sofrendo na família? Por que está desse jeito? Eu queria recomeçar. Sabe por que tudo que você viu de ruim acontecer, sabe por que aconteceu? Porque faltou isso aí. O ingrediente da felicidade é esse. Temer a Deus e andar nos caminhos dele. Se agora você se voltar para Deus, se agora você começar a temer a Deus e andar nos caminhos de Deus, ele vai restaurar a sua vida. Você vai ter uma nova oportunidade. Você vai ter uma nova chance. O seu casamento vai ser frutífero. Os seus filhos serão rebentos da oliveira. Filhos do Espírito Santo. Só depende de você. É você que decide. É você que vai tomar a frente para alcançar a salvação, a transformação e a bênção do seu lar. Então essa palavra que você está aprendendo aqui não é difícil de entender, né? Não é difícil de entender. É simples. Basta temer a Deus e andar nos seus caminhos. É imediato, você vai começar a colher o resultado. É igual uma semente que é plantada. Você plantou a semente, ela vai dar fruto. Então, quem deseja ter um casamento frutífero, quem deseja ter filhos que são filhos do Espírito Santo, filhos de Deus, o que tem que fazer essa pessoa? Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Mas como? Ela vai te explicar. Vamos lá. Quando a gente teme a Deus e anda nos seus caminhos, através da leitura da Bíblia, através de acompanhar você vai aprendendo isso. Porque como é que você vai aprender a andar num caminho se você não sabe qual é esse caminho? E aonde que a gente descobre o que fazer para andar nesse caminho? Exatamente. Quando você começa a participar, acompanhar aqui os cultos, as orações, quando você começa a ter o hábito de ler a Bíblia, quando você começa a ter o hábito de orar, você começa a entender e ver qual é esse caminho. E você começa talvez você estava indo por um caminho errado. Mas quando você entende o que você precisa fazer, através, como eu disse, da Bíblia, das pregações, das orações, você começa a trilhar outro caminho.
Quando você começa a trilhar outro caminho, quem tá do seu lado começa a ver isso, começa a ver essa diferença. Tem gente que ela começa a seguir o caminho de Deus e no outro dia ela já quer que todo mundo siga ela. Mas, como a gente falou, os filhos eles não seguem conselhos. Eles seguem exemplos. Então, conforme ele vê você seguindo a palavra de Deus, tendo outras atitudes, temendo a Deus, tendo sabedoria, porque é isso que o Espírito Santo vai te dando, assim você consegue dar esse exemplo que talvez você não teve da sua mãe, talvez você não teve até hoje, mas a partir de hoje você consegue ter. Por quê? Porque quando você teme, quando você caminha nos caminhos de Deus, ele te dá essa sabedoria, ele te dirige. E é isso que muitas pessoas não conseguiram ainda, porque não entenderam o que elas precisam fazer. Mas agora você tem entendido que você precisa temer a Deus, que você precisa caminhar com ele, porque assim você vai ter essa sabedoria e assim você vai conseguir dar exemplo para todos que estão aí na sua casa. Temer a Deus é você pensar o que Deus vai achar daquilo que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu vou falar com uma pessoa, eu vou fazer alguma coisa. Só que antes de eu fazer aquilo, antes de eu falar aquela palavra, antes de eu tomar aquela decisão, eu penso assim: o que Deus vai achar disso? Isso agrada a Deus? Isso está de acordo com a vontade de Deus? Isso é correto aos olhos de Deus? Deixa eu pensar. Não, não é correto. Então eu não vou fazer isso. Eu vou me afastar disso. Eu vou mudar o meu comportamento. Isso é temer a Deus. É um respeito. O temor é fácil de entender porque todo pai quer que o seu filho tema a ele. Você quer que o seu filho tenha temor com você, respeito com você. Não é medo. Não é medo, não. É respeito. É isso que Deus espera de nós. Temer a Deus é isso. E andar nos caminhos de Deus é obedecer a palavra. É você ter a palavra na tua mente. É você se alimentar da palavra. É você praticar os preceitos que a palavra nos entrega. Fazendo isso, você vai ter o resultado. Você vai colher o fruto. Você vai ter um casamento frutífero. Você vai ter um filho ou uma filha de Deus. O Espírito de Deus vai dirigir seu filho. E aqueles que hoje estão sozinhos, perderam tudo, querem recomeçar, isso é importante para você. Porque se da primeira vez deu errado, você já sabe por que deu errado. E agora você pode começar diferente. O resultado também será diferente. Então, como a minha esposa disse, se você teme a Deus, se você anda nos caminhos de Deus, todos que estão à sua volta verão o seu exemplo. Porque filho não segue conselho, filho segue exemplo. Quando a pessoa teme a Deus e anda no caminho de Deus, todo mundo que está à volta dela começa a notar a diferença. E uma coisa importante, se você é solteiro, solteira, se você está querendo recomeçar a sua vida, se você temer a Deus e andar nos caminhos dele, você só vai atrair gente boa. Você não vai atrair gente ruim. Você não vai atrair gente errada para a sua vida. Tem pessoas que não dão certo com ninguém. Por quê? Porque ela só atrai gente ruim, gente errada. Mas por que ela atrai? Pela maneira que ela vive, pelo caminho que ela anda, por não temer a Deus, então acaba vindo no decorrer dos dias, no passar dos anos, dos meses, vai aparecendo pessoas erradas no seu caminho. Mas quem teme a Deus e anda com Deus, aparecem pessoas boas. Pessoas que o próprio Deus envia. Você está entendendo, meu amigo, minha amiga? Quando servimos a Deus, isso reflete em nossa família.